Fala galera, eu sou o Mate. Eu sou o Alan. E nós somos a Colo de Deus. E você está onde, Alan? Na Colo de Deus TV, no podcast da Colo. Ai, que legal, gente. O convidado que a gente trouxe é muito, mas muito especial pro nosso coração. Um amigo que eu amo demais. Tô muito feliz dele estar aqui com a gente. A gente tá assim, ó. Não, daí pronto. Não, aqui é... Aí pronto. Tá falando que a gente tá trazendo os Vingadores. Se a gente trouxe aqui, ele, sabe, a gente trouxe o maior. E a gente tá muito, muito, muito feliz dele estar aqui, de verdade. E alcança todo mundo aqui, né? Sim. Aqui, esse podcast aqui, ó, se você até agora... Ele é democrático, ele é democrático. Não, esse aqui você pode enviar pra qualquer pessoa que você quiser, esse aqui porque vai tá funcionar, confiável. entendeu? Pro seu filho, pra sua mãe, pro seu tio, pro seu primo, pro seu amigo, pra qualquer um, vai funcionar pra todo mundo. E a gente tá muito feliz que você tá aqui participando de mais uma transmissão ao vivo do podcast da Colo de Deus, na Colo de Deus TV, a sua TV católica na internet. Olha que demais, a Colo de Deus inventando uma TV católica na internet. Não, e não só isso, mas fazendo agora, nesses dias, a cobertura mais insana de todos os tempos do PHN, padre. Então você vai ver a gente participar de lives, quadros, programas. Nós estamos inaugurando uma TV católica e muito feliz que você faz parte disso. Vamos chamar o convidado? Já passou da hora, né? Vamos. Com vocês, o nosso querido, amado e respeitado Adriano Zandoná. Obrigado pelo carinho. Só benção, padre. Bom demais estar aqui com vocês. Olha só que gostei demais aqui dessa logo girando aqui para nos motivar. Olha, que lindo. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe você que está nos acompanhando em casa, né? Tá aqui a câmera na minha frente. Estou muito feliz, gente, de poder estar aqui no podcast da Colo. Quero dizer ao Mate, um abraço a Nicole e sua esposa, também o nosso irmão querido, que eu esqueci o nome. Sou o Alan. O Alan, isso mesmo, o Alan. Que eu sempre tive um carinho muito grande pela Colo de Deus, desde quando conheci lá atrás, né? Eu, outros padres da Canção Nova, nós sempre tivemos um carinho paterno por vocês. Eu queria que vocês soubessem, né? E a gente sente já falei isso pro Guilherme, né? Tem um carinho muito grande. Acho que é uma obra muito linda, um carisma muito necessário para o nosso tempo. Como vocês são um pouquinho mais novos que nós, né? Que eu, o padre Edmilson, o padre Roger, outros padres da Canção Nova, vocês conseguem entender e falar com a geração de vocês, né? Com mais maestria. E a gente gosta muito disso e também aprende, e está aqui também como padre, como pai, né, para poder ajudar no que for preciso. Ô padre, a gente está fazendo nesses dias de PHN uma cobertura aqui nos bastidores, no meio da galera. Insana. A gente mesmo declarou que sabe? A gente tá falando que é. Vocês falando, estou repetindo. Então, e é um pouco dessa maneira a gente comunicar com o jovem, de um jeito bem jovem, assim. Isso é bonito, muito bonito. A igreja precisa disso. Ô, gente, e eu desculpa você, tá, amigo? Fique em paz, tá? É sobre privilégios. Eu tenho uma história com o Padre Zandoná, sabe? O Matheus e... Estamos aqui... Você e a Nicole, estamos aqui conversando no estúdio. Inclusive, uma salva de palmas para a Mangata, que tá ajudando a gente. Aqui, muito obrigado por tudo. O Guilherme, desculpa só a piada. O Guilherme, ele mandou uma mensagem: olha, você vai gravar lá na Magnata. Na Magnata. Eu falei, é a Mangata. Mangata. O Bruno, gente, obrigado, Bruno. Estamos hoje em Cachoeira Paulista, que dia maravilhoso, mas já estive onde? Nos Jardins do Vaticano. Quem? Eu, Nicole e Padre Adriano Zandoná, comendo sorvete do Papa e passando uma tarde tranquila, visitando os jardins do Vaticano. Amigo, você tem que tipo de amigo? Esses são os meus amigos, entendeu? Que passeiam no jardim do Vaticano. Esses são os meus aqui, ó. É que muda tudo. Então, muito feliz o senhor estar aqui, de verdade. Para quem não sabe, eu acho impossível não saber, talvez os jovens mais jovenzinhos, Padre Adriano Zandoná é simplesmente um dos padres e influenciadores mais relevantes desse país. Então, para nós, é um privilégio ter o senhor aqui, padre, de verdade. Porque Padre Adriano Zandoná realmente move uma nação, consegue se comunicar com o país inteiro. Eu imagino a responsabilidade, a gente pode conversar sobre isso depois, mas para nós é um prazer realmente, acho que mais do que o senhor estar aqui, o prazer do senhor estar aqui é o prazer da gente te receber na nossa pequena casa. Quando o seu nome surgiu na lista, eu falei, não vai não é possível. Não vai claro que não vai aceitar nada. Só pra pôr aí. Muito corrido o dia para nós padres no PHN, eu falava para os meninos que a gente atende confissão, eu estava presidindo missa ontem no acampamento, né? Mas eu fiz questão de tirar um tempinho
tempinho na minha agenda, justamente porque vocês são jovens amados por nós, padres, amados pela igreja, e a gente está muito feliz com esse trabalho e temos que incentivar. O meu papel como padre é o máximo possível incentivar, empurrar, abençoar, e se um dia for preciso corrigir, padre, pai é para isso, né? Padre é pai espiritual. Mas a gente quer estar próximo, mandando de fato, transmitindo essa mensagem para vocês. Perfeito. Vocês são importantes para nós, né? Ô, padre, eu tô muito feliz porque eu já vim em vários PHNs, desde quando eu era adolescente, meus 14, 15 anos eu venho. E em alguns PHNs eu me recordo de pregação, não sei se era pregação ou se era uma homilia da missa que o senhor celebrou, e sempre marcante assim, o seu testemunho, o jeito com que você prega para os jovens aqui do PHN. Estou muito feliz de estar aqui com o senhor, conversando, conhecendo o senhor pessoalmente, porque, enfim, eu não sei se você tem noção assim, do tamanho que você tem, mas... 94. Não, mas é sério, padre. O senhor, milhões de pessoas te alcançam. O senhor tem dimensão? Às vezes não, às vezes faz bem não ter essa dimensão, né? Não, mas, tipo assim, quando deita a cabeça, né, no travesseiro, não fica... Meu Deus, o que é isso aqui? É muita gente. Tipo, eu era um jovenzinho lá do PHN e a sua pregação impactava a minha vida, cara. Então, tipo, isso acontece para milhares de pessoas. O tempo inteiro. Todos os dias. E o senhor é um padre trabalhador no sentido de conteúdos digitais. Então, é muita gente que a gente tem noção que é alcançada pelo... Como que o senhor lida com isso? Olha, Mate, eu particularmente, por incrível que pareça, eu conto meu testemunho, todas as vezes que eu conto meu testemunho, eu sinto ele muito vivo, assim, sabe? Muito vivo dentro de mim. E eu me sinto um pouco ainda, um pouco aquele jovem, sabe? Uhum. Aquele jovem, porque quando você foi muito... Eu fui muito longe, irmãos. Às vezes é até difícil expressar assim, as coisas do meu testemunho, né? Mas eu fui muito envolvido com rock satânico, aqueles shows pesados que os caras faziam, tipo rituais no palco. Eu entrei em coma, eu quase morri, eu vi gente morrendo na minha frente. Então eu fui muito longe. Então quando você vai muito longe, você encontra Jesus. Lembra daquela passagem? Quem muito foi perdoado, muito ama, né? Você sai com um desejo doido, maluco de levar essa experiência a outras pessoas, né? Então eu me converti, assim, digo, a conversão é um processo, mas tive meu encontro com Jesus lá com 17 anos, 17 justamente. Eu já tinha entrado nas drogas aos 11, e eu sempre fui muito intenso, né? Então eu já tinha usado muita droga, plantado droga em casa, no fundo de casa. Então eu senti um desejo muito louco. Eu era meio desequilibrado no começo, mas acho que faz parte, né, o processo. Tipo assim, fazer 5 jejuns na semana, né? Rezar, chegar no meio da rua, no meio dos nóia e começar a evangelizar. Várias missas no domingo. Espírito Santo. Várias missas no domingo. Foi aquela época a gente não tinha tanta instrução como hoje, não tinha tanto padre, tanta conteúdo digital relevante, né? Mas eu tenho esse desejo genuíno, Mate, desde aquela época, de levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus. De levar as pessoas a sentirem aquilo que eu senti, sabe? Porque mudou muito a minha vida. Cara, o demônio é muito sujo, né? Porque, sem brincadeira, com 16 anos para 17, quando eu tive meu segundo coma, eu era convencido que eu já podia morrer. Tipo assim, que eu já tinha acontecido feito tudo que eu tinha que fazer. Isso daí era em Londrina? Eu morei perto de Londrina nessa época. Eu morei numa cidade menor, perto de Londrina. Qual o nome? 1º de maio. É que a gente é de Maringá, né? A Cola eu conheço lá em Maringá. Conheço o trabalho de vocês. Vocês estavam em Jandar, agora estão em Maringá, é verdade, Sim. justamente. Então, só que o 1º de maio é mais perto de Londrina. E tudo isso você viveu lá? Eu vivi lá. E qual foi o problema, só abrindo esse parênteses já que você perguntou, que na geração dos meus pais, as coisas ruins, drogas, só tinha em cidade grande. Na minha geração e na nossa, de vocês, em cidade pequena você tem droga, você tem prostituição, você tem tudo. Então eu me perdi demais. Então quando eu vim para a igreja, Mate e Alan, ali eu senti esse amor de Deus de uma maneira tão grande. E claro, eu estudei, eu fiz teologia, você vai amadurecendo. Eu sou um homem, eu era um menino. Mas eu ainda tenho, sinceramente falando, esse desejo doido, assim, sabe? De levar, e eu hoje, claro, mais controlado, mais equilibrado, mas se deixar, tipo assim, meio da rua eu ponho a mão na cabeça de uma pessoa e começo a rezar. Sério? Eu não tô nem aí, assim. Eu sou bem ousado nesse sentido, porque alguém foi ousado para me alcançar, né? Sim. Eu duvido o senhor rezar pela gente aqui no final. Agora. Eu duvido. Eu quero ver se o senhor tem. Ele já rezou com as câmeras desligadas. Nossa, é um prazer. E aí, Mate, respondo a sua pergunta dizendo, eu não sinto assim, eu nem fico pensando nessas coisas, porque para mim, eu ainda tenho essa coisa do menino que eu quero levar essas pessoas a essa experiência. Claro, hoje a gente estuda, a gente tem outra abordagem, porque o padre, ele fala em nome da igreja, ele precisa ter outros argumentos.
Mas eu tenho o desejo de levar as pessoas ao encontro com Jesus. Sobretudo quando é muito louco, assim, eu gosto de lidar com essas... Tinha uma época que os padres me chamavam de curva de rio, né? Só parava tranquilo. Meu Deus. Porque todos os malucos me procuravam, né? Por causa do testemunho, a identificação, óbvio. Eu fui drogado, eu fui muito louco. E é isso, eu não fico pensando em números nem nada. Um dia, tempo atrás, um padre me falou, ele falou assim, olha, você por dia, você fala com 6 milhões e 6 mil pessoas, assim, diretamente, só nas suas redes. Eu falei assim, não, legal, mas não é aquela coisa que me pesa. Não é que eu não sinta a responsabilidade, não sou irresponsável. Mas, ao mesmo tempo, eu quero levar as pessoas a essa experiência, porque é muito legal quando você tem uma experiência pessoal com Jesus. Cara, se você que está acompanhando aí, cara de pau, se você não teve ainda, né? É muito bom, né? É maravilhoso. Você, nossa, para quem esteve no fundo do poço mesmo, sabe o que eu estou dizendo. Né? Ô, padre, só para introduzir também as pessoas que estão assistindo, eu sei que o senhor já contou esse testemunho várias vezes, mas queria que o senhor, de forma breve, resumisse ali um pouco do que o senhor viveu e dessa experiência que o senhor teve. Eu lembro que você contou até da experiência que teve com o padre Marcelo, assim, Sim. só para introduzir as pessoas nessa história. Que a gente tá falando de Padre Adriano Zandoná e ele fala droga e comas, e a gente fica, ué, mas quando que isso aconteceu? Quando que o Padre Adriano Zandoná virou essa chave, sabe? Quando Legal. que isso aconteceu? Boa pergunta. Olha, eu sou de uma família boa, né? Família bem de origem italiana, raiz italiana, católico por causa disso, né? Aqueles italianos mais católicos. Então eu cresci na igreja. Só que eu sempre fui muito alto e muito precoce, sempre. Eu tenho esse tamanho, gente, desde 12 anos. Eu tenho 1,93 m. Ô, louco. Cresci de uma vez. Sabe aqueles meninos que perdem a roupa que a mãe tem que comprar tudo? E com 13 anos eu já tinha barba. Pra você ter noção. Então eu fui muito precoce, o que é bom, mas é ruim naquela época. Não culpo meus pais, são maravilhosos, mas não se tinha informação como se tem hoje, né? Aí eu comecei a andar com o pessoal mais velho, comecei a sair com uma menina mais velha, com 11 para 12 anos, eu tava com uma menina bem mais velha, saindo mesmo, né? E aí comecei a andar com a galera, a minha geração, nós bebíamos quase 87% mais do que a geração Z, né? Não tinha ansiolítico, não tinha tela para rolar, então a gente chapava, bebia. E o meu pai e minha mãe achavam que eu estava numa cidade pequena e me deixaram na rua. Aí eu comecei a beber, comecei a usar droga e ninguém percebia. Só que quando minha mãe e meu pai foram perceber, eu já estava no fundo do poço. E aí, minha mãe sempre rezou muito por mim, cara. Eu chegava em casa chapado, né? Já contei isso várias vezes. E minha mãe estava de joelho no chão, rezando. Não uma nem duas vezes, não. Mas, sabe, minha mãe é bem baixinha, bem assim. Mulher simples, mas sempre se entregou na oração por mim. E minha avó, uma vez, quando eu tava no fundo do poço, morreu um amigo meu depois do meu primeiro coma, né? E aí eu senti mesmo, sei lá, ver no caixão um cara que tava contigo, para um adolescente, né? Hoje eu vejo, eu sou um homem, eu era um adolescente, é pesado. E eu lembro que minha mãe rezando muito por mim, e eu fazendo minha mãe muito sofrer. Fui expulso da escola a segunda vez, pulei lá a janela antes da hora, bati o sinal, a molecada deixou outras provas no meio, e a diretora queria me matar, porque eu era muito... Zandoná era sinônimo de problema, que era o meu nome, eu chamava de Zandoná, Então minha mãe sofrendo muito, indo para a escola, sendo humilhada, sabe? Aquilo começou a mexer comigo. E aí minha avó veio de São Paulo, morava em São Paulo, trouxe um CD do Padre Marcelo, eu comecei a ouvir escondido, porque um metaleiro ouvindo o Padre Marcelo, né, você podia ser condenado à morte na época. Eu tinha um orgulho, né? E aí, ouvindo o Padre Marcelo, minha mãe ali intercedendo por mim, um amigo meu, que Deus o tenha, falecido já também, Pierre, me chamou para participar de um encontro da igreja. Falou para eu ir no encontro. E eu não tava a fim de ir, mas tinha uma menina bonita que ia, tal, ele falou que ela ia. Cara, mais uma pessoa, menina, né? Mais um. Fui por causa de uma menina. Ô, padre, aproveita e vira aqui o microfone para ficar melhor a captação aqui. É verdade. Parece que eu nem gravo aqui nesse estúdio. Eu gravo toda semana aqui, tô usando errado o microfone. Melhorou? Aí, ó, show. Obrigado. Na verdade, eu não uso esse microfone, eu uso o outro. Estamos aqui na Mangata, um abraço ao Bruno. Eu gravo aqui toda semana, homilia, gravo tudo, né? E acabei usando errado, mas tá certo, valeu. Tava na menina, que foi por causa da menina. Deu para captar? Quer que repete alguma coisa? Não? Beleza. Então tá bom. Aí eu fui por causa dessa menina e lá eu tive um encontro pessoal com Jesus, mesmo que mudou a minha vida. No sentido de que eu não conhecia Jesus, eu conhecia o personagem histórico. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Há uma diferença entre ter Jesus como mestre e Jesus como senhor. Judas Iscariotes tinha Jesus como mestre, alguém que ele admirava, alguém que falava bem. João tinha Jesus como senhor. O mestre você admira, o senhor você obedece, você prostra a sua vida diante dele, né? Então, eu tinha Jesus até como mestre, minha mãe, minha nona rezava em casa, né, tal. A Jesus, minha mãe rezava o terço, todo dia 12 de setembro ela tinha o costume de nós rezarmos o rosário, o terço em família.
soltava rojão. Se eu não fosse rezar, ela soltava rojão em mim. Então eu ia rezar, né? E aí, mas eu não conhecia Jesus. E nesse retiro, através de um testemunho do muito louco lá também, eu conheci Jesus. Eu tive um encontro pessoal com Jesus. Teve um cara muito mais doido que eu, lá, um ex-traficante, que teve um encontro pessoal com Jesus e estava pregando lá, né? Por isso que eu gosto demais do testemunho, né? Porque para quem tá perdido, cara, nada melhor que um testemunho, né? Para tocar mesmo. E aí eu ouvi o testemunho desse cara, me abri, fui batizado no Espírito Santo, rezaram por mim, e aí eu mudei. Ali eu entendi que a minha vida nunca mais seria a mesma, sabe? Minha vida nunca mais seria a mesma. Eu entendi que eu não precisava daquilo. Eu estava tentando preencher um vazio, na verdade, né? Eu tinha um vazio muito grande. Eu tinha uma carência muito grande. E na minha geração, a gente não lidava muito bem com as emoções, com essas coisas de falar, né? A gente é mais resiliente em algumas coisas, óbvio, mas a gente não era de sentir, não dava nome às emoções, né, que a gente sentia. Então, eu fui para esse encontro, fui batizado no Espírito Santo e saí do encontro. Os amigos meus me chamaram para a chácara, me ofereceram droga, uns brigaram comigo, porque, pô, você tá deixando os caras fazerem lavagem cerebral em você, né? Mas foi para valer, né? Eu comecei a rezar o texto todo dia, rezar o rosário, fui buscar a confissão, ali aconteceu minha libertação, e aí deu no que deu, né? Tô aqui hoje. Ô padre, eu sou um jovem católico cheio de dúvidas da vida do padre, eu queria saber. Você não ri das minhas dúvidas não, tá? Vai lá, você que é o Padre, nosso... primeira coisa, por exemplo, os padres, tem grupo no WhatsApp dos padres? Tem, zoeira total. É nada, sério, padre? Grupo insano. O que é a foto do grupo dos padres? O que é a foto? A foto, eu acho que... Foto é foto da capela. Pelo menos foto da capela. Mas tem zoeira com futebol. Por exemplo, na pandemia foi um caos, porque minha casa são 9... Casa 10 se chama porque são 10 quartos, né? Então são 9... Hoje são 9 padres. Então estamos lá, o padre Roger Luiz, eu, o padre Edmilson, o padre Donizete... Nossa, só os padres tranquilos. Como é que faz pra almoçar lá algum dia? Só mandar uma mensagem. Tanto de padre bom, cara, na mesma casa. Mas a gente para um pouco lá, na verdade, a gente viaja muito, mas serão muito bem-vindos. Vira e mexe, vão jovens almoçar lá com a gente. Aí na pandemia, imagina, 9 homens lá. Nossa, você não tem noção. A resenha que foi. E na época estava começando a inteligência artificial, aí nós pegava um padre X, fazia montagem, colocava um cabelo diferente, outro deixava careca, colocava fala mal dos outros no grupo dos padres, não? Não fala mal. Acho que o grupo de homem é mais zoeira. A gente mais meme. Com todo respeito. Ô, padre, qual... que eu quero dizer assim, é mais meme, né? E qual time o senhor torce? Eu sou São Paulo, tricolor. Não, aí não. Aí acabou a entrevista. Eu torcia pro Curitiba quando eu era novo, mas um tio meu que morava em São Paulo me seduziu com uma caixa de bombom quando eu tinha 8 anos. Outra coisa, o senhor... Minha esposa é coxa branca. É? Coisa boa. O senhor é bom de WhatsApp, responde rápido? Respondo rápido. A maioria dos padres não são. Quantas mensagens o senhor tem hoje sem responder no WhatsApp? Hoje, como tem que ser. Não, tem que ser. Como é acampamento, tenho só 3. 3, Olha! porque me pareça. 4. Não, o senhor tá muito bom. Mas eu respondo bem. Eu respondo bem. Dos padres nossos, eu acho que eu sou um dos melhores. O senhor é do tipo que responde, arquiva a conversa ou responde e deixa lá? Eu respondo e arquivo, porque eu tenho a sensação que eu respondo de tudo. Não arquivo não. Só respondo. O senhor é bom de grupo no WhatsApp? O senhor tem muito grupo? Não. Eu tenho poucos grupos. Eu acho grupo de WhatsApp demais, é muito chato, né? Tá, tirando o fato de que o senhor é um dos padres mais famosos do Brasil, quem que é a pessoa mais famosa do WhatsApp? Gilson, Padre Marcelo, Padre Manzotti. Meu sonho é mandar uma mensagem pro Padre Marcelo. Padre Marcelo, como estás? São amigos, são queridos. Inclusive, depois eu mando um vídeo pra ele dizendo, estou aqui no podcast da Colo de Deus. Eu não vou falar o nome, mas tem. Neymar. É? Não, Neymar não. O senhor gosta muito de futebol? O senhor gosta muito de futebol? Eu sou aquele torcedor besta. Mas o senhor deve estar muito ruim com o São Paulo, então. Quando o Brasil perde, eu fico triste. A gente falou que não vai falar disso, né? Não. Mas o senhor deve estar muito triste com o São Paulo Futebol Clube, né? Eu estava tentando convencer o meu sobrinho. Parece que você quis alfinetar ele. Jamais. Não, ele tem razão, infelizmente. Estava tentando convencer o meu sobrinho a torcer pro São Paulo, mas eu cresci vendo o São Paulo ser campeão mundial. Era de ouro você cresceu. Tele Santana, né? Muricy. Mas o meu sobrinho não tem o que apresentar. Então... Pois é. Ô, padre, outra dúvida que eu tenho. Agora é dúvida católica aqui. Calma, respeito. Por exemplo, padre, tô na confissão. Vou confessar. Eu gosto de fazer compilado. Eu não sei você, amigo. Vou confessar. Por exemplo, na minha época de juventude, adolescente, eu falava assim, padre, pequei contra a castidade. O quê, padre?
Daí o compiladão do que você acha que é. Não tá certo, né? Me ajuda. Não, a gente estava conversando sobre isso, né? O Código de Direito Canônico ensina, que é a lei universal da igreja, que a confissão tem que ser uma acusação formal do pecado. Porque quando você fala pequei contra a castidade, você pode significar 600 coisas. E claro, você nunca precisa contar o detalhe, o contexto, a história do pecado, mas você tem que acusar formalmente. Padre, eu pequei contra a castidade, vamos supor, tendo um pensamento impuro, tendo um olhar impróprio, vendo um conteúdo impuro na internet, etc., né? Isso é bem interessante, é bem importante. E o Mate também, nós conversávamos antes, falava, por exemplo, do pecado contra o primeiro mandamento, né? Amar Deus sobre eu todas também as coisas. fazia essa... É uma técnica. Gente... Eu venho comigo que é a técnica que eu utilizava também, não utilizem. Não utiliza mais, viu, Mate? Eu falava assim, ó, eu falava... Ô, gente, manda a sua dúvida católica que o padre vai responder preparado no catecismo, tá? Mas eu... Não ri não, ô João. O que eu fazia? Eu falava assim, não amei a Deus sobre todas as coisas. E aí você viu o que ideal, é. Mate, é tudo, Nossa, né? O Matheus compilava tudo, cara. Tudo. Mate, é bom você trazer isso, porque isso tira muita dúvida. Ó, por exemplo, não amei a Deus sobre todas as coisas. Idolatrando o dinheiro. Você tem que acusar especificamente. Cuidando demais da minha aparência, excessivamente. Porque é um pecado contra a virtude da religião, no sentido, você se idolatra, né? Eu idolatrei a minha vontade, é um pecado contra o primeiro mandamento. Você sabia que o julgar o outro é pecado contra o primeiro mandamento? Muita gente não fala disso. Olha aí, Santo Tomás de Aquino, me julgando. Santo Tomás de Aquino falava na Suma Teológica que o pecado do julgamento é uma idolatria. Por quê? Porque você tira Deus, o supremo juiz, do trono e senta e diz, eu defino. Então você está pecando contra a virtude da religião. Você está pecando contra o primeiro mandamento. Então é bom, claro, você não precisa dar uma aula de teologia para o padre, mas você tem que dizer, eu pequei contra o primeiro mandamento julgando. Eu pequei contra o primeiro mandamento idolatrando o sexo, idolatrando a minha namorada, idolatrando o meu filho. Por quê? Porque Deus precisa ser sempre o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Ô, padre, eu vou numa contramão aqui do Matheus, que eu era um pouco contrário. Quando eu me converti, tive a experiência com Deus, eu fiquei maluco. E aí eu confessava coisa até que não era pecado. Que era tipo assim, um pouco de escrúpulo, né? Escrúpulo. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso também, porque tem muito jovem também, quando se converte, tem uma experiência com Deus, Sim. o padre fica aterrorizado porque o jovem não sai do pé dele ali. Olha, o escrúpulo, tem um lado positivo do escrúpulo espiritualmente? Pode ser uma alavanca para uma piedade maior. Só que o escrúpulo excessivo, no fundo, a raiz do escrúpulo é o vício capital do orgulho, o pecado capital do orgulho. Você está entendendo? Porque, olha, eu tenho que ser tão bom, eu sou tão perfeito, eu não posso descer menos do que a perfeição máxima. Só que você não é a perfeição máxima, comedor de feijão. Você é um ser humano. Né? Tinha um professor de latim, Deus o tenha, padre Júlio Kumba, um dos grandes latinistas do Brasil, no seminário, que ele dizia assim, uma vez eu gabaritei a prova, ele olhou para mim e falou, 10 só para Deus. Você 9,7. Eu olhei, né? Mas é verdade, 10 só para Deus. Então, por que Deus permite a tentação? Né? Interessante, Santo Afonso de Maria de Ligório aborda isso. Deus permite a tentação porque no processo de você tocar na sua fraqueza, esse é um processo de humilhação e também de crescimento na virtude da humildade. Quando você reconhece, não, eu não sou capaz ainda de vencer esse pecado. Estou lutando e quero vencê-lo. Você reconhece a sua dependência de Deus. Você reconhece que você não é o Senhor de todas as coisas. Você se torna mais humilde e você acolhe o outro com mais misericórdia. Porque o que Santo Agostinho ensinava sobre as pessoas que julgam demais os outros também? São pessoas que não tocaram na sua própria miséria. Porque quem toca na sua própria miséria e faz a experiência de ser perdoado por Deus, vai ter um outro olhar para a miséria do outro, né? E vai ser menos fariseu, menos hipócrita, né? Ô, padre, quando tem muito... Por exemplo, confessão ainda, calma que eu já vou mudar de assunto. Muito pecado. Anoto no papel. Pode anotar? Filho, eu acho que é a melhor coisa que você faz.
anotar no papel, precedido, claro, do exame de consciência. Vocês fazem exame de consciência? Sim. Exame de consciência? Isso é muito bom. Tem na internet muitos exames bons. Eu tenho no meu canal também, se eu não me engano, um vídeo de exame de consciência. A Canção Nova tem, o Frei Gilson tem, muitos padres têm. Claro, tem uns mais extensos, uns mais menores. Você tem que fazer um exame de consciência sempre pautado nos 10 mandamentos. Né? Você vai olhar. Primeiro mandamento, segundo mandamento. E é ideal que você escreva, por quê? Porque às vezes você vai ficar nervoso, né? Tem gente que fica nervoso confessando, porque é tímido, porque é introvertido. Porque eu tenho outra dúvida. Que vem de raiz protestante, enfim, muitas coisas. Eu tenho coisas. uma também. Então, você lendo, você é mais objetivo, você foge do risco de esquecer alguma coisa, né? Porque e se confissão... esqueceu? É e se esqueceu? Por exemplo, já aconteceu comigo. Calma, falei, perdoou. Pois, padre, é sair da porta do confessionário e falar que ódio, esqueci aquilo lá. Acontece comigo. E aí quando faz eu confesso. Você anota, eu tenho um bloco de notas aqui com um cadeadinho, que é só pra mim, trancado. Que eu vou lembrando e vou escrevendo. Eu vivo em estado de exame de consciência, sabia? Eu vivo em estado, porque é o que Santo Inácio de Loyola ensinava. Todos os dias você fazer aquele exame de consciência noturno, né? Sim. Pra você olhar o que eu pequei, onde que eu podia ter sido melhor com E se fez 2 vezes o mesmo pecado, coloca, tipo, vezes 2. Fiz 2 vezes. É bom. O direito canônico fala que é bom você colocar série e número, mas que não seja uma coisa minimalista, né? Como aquele... Você tá no direito canônico, padre? Caraca, é importante. Mas não é para você ficar... Teve uma época da igreja chamada manualística, né? Que a confissão era feita por manuais, por exemplo. Tantos pecados, tal penitência, aquela coisa muito escolástica. Não é isso também. Você tem que se sentir livre. Se um dia você esquecer o número, você vai ser absolvido. Mas é bom você especificar. Mas que isso não se torne também um trampolim para o escrúpulo, porque o escrúpulo é orgulho. O escrupuloso, no fundo, há uma piedade ali? Mas também há muito orgulho, há muita vaidade. Você está entendendo? A pessoa tem que entender, ela não é Deus, ela faz parte de lidar com a fraqueza, e quanto mais orgulhoso e escrupuloso você é, mais Deus vai fazer, sabe? Puxar o seu tapete, me perdoe a sinceridade, para que você toque na sua verdade e seja mais humilde, mais humano e mais misericordioso. Ô, padre, é verdade, vocês esquecem pecado? Por exemplo, falei um pecado pro senhor. Por exemplo, falei, contei. Sim. O senhor vai me ver daqui a pouco lá no show do Gerardo pela Imaculada, na frente do palco. Olha, eu geralmente esqueço, porque por incrível que pareça, né, às vezes... Padre, esquece mesmo a Lúcia, confessou esses dias que senhor, Dona Lúcia. Sim. Falou mal do marido. O senhor esquece da Lúcia. Um ou outro. O senhor lembra? Os mais escandalosos, acho que lembra. Eu acho que o processo... Não, depende. Não. Depende. O processo... Agora eu vou entrar um pouco na psicologia, já que você está falando. O processo de construção de memória, ele é muito subjetivo e ele é governado por coisas não muito lógicas. Por exemplo, às vezes tem uma senhora que lembra a sua avó. A voz dela lembra da sua mãe. E aí eu lembro uma professora sua. Então, às vezes, você lembra de coisas, não é nem um pecado. Você lembra da pessoa, e lembrando da pessoa, você pode lembrar um contexto. Mas, por incrível que pareça, jovem, às vezes você vai confessar, né? E mais velho também, e você pensa assim, mas, pô, o que o padre está pensando de mim? Ele vai me ver depois ali no lanche. Mas o padre está até pensando, nossa, se ele tivesse ouvido o que o anterior disse. Isso que ele diz não é nada, né? Porque a gente não está ali para lembrar. Pode ser que lembre uma coisa ou outra, mas não é assim, ficar lembrando do pecado, lembrando da pessoa, né? Padre, olhar no olho na confissão. O Márcio me perguntou isso agora. Nossa senhora, gente, vocês conseguem? Pois eu olho pra cima, olho pra baixo, olho pro meio. É muito difícil, padre. A confissão é o senhor olha no olho, porque o senhor confessa, né? Confesso sempre. E confessa com quem? Por exemplo, só uma dúvida. Eu Curiosidade que eu tô aqui, com gente. Os meus irmãos aqui. Padre Roger Luiz. Já confessei com todos os nossos irmãos. Gente. Uma casa com muitos padres. Às vezes também eu gosto, como eu tenho o privilégio de morar aqui em Cachoeira, que é 25 minutos, meia hora de Aparecida. Vai tem lá, dias Aparecida. que Aparecida é mais tranquilo. Final de semana é muito movimentado, né? Mas eu pego às vezes uma segunda e vou lá confessar, porque também tem um caráter de retiro, né? A casa da mãe. Sim. Você vai, você fica para rezar um terço ali, um dia mais sossegado, né? Então, eu gosto de confessar em Aparecida. Eu não tenho timidez, não, mas, Mate, é bem legal você falar isso, porque... O senhor consegue olhar no olho do padre assim, ó? Consigo. Fiz isso. Consigo. Não, padre, eu desvio os olhos e fico... Você sabe, Mate, quando eu era seminarista, Deus me deu a graça de fazer, jovem também, não só seminarista, experiências lindas, libertadoras com a confissão. Porque a confissão é um sacramento de libertação, de cura, diz o catecismo. Então, eu fiz tantas experiências lindas, porque tem uma dimensão espiritual que a pessoa não vê, que é fortíssima. Tem vícios dos quais você só será liberto através de uma boa confissão. Pecados, maldições, ações do inimigo. Então,
para mim foi tão forte, e é tão forte, que eu não tenho assim, esse pudor, esse medo, não, nem vergonha. E claro, é um exercício de humildade, porque você está se expondo diante de uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa, mas que não é uma pessoa normal. O padre é uma pessoa igual eu. Não, ele não é uma pessoa igual a você, não, filho. Né? O médico é um ser humano, mas o conhecimento que ele tem pode te salvar. Então, o padre, ele é um ser humano, mas ele tem uma unção e uma autoridade que é do próprio Cristo, que se ele estende a mão e fala, eu te absolvo, você está absolvido. João 20, 23. Jesus chegou sobre os discípulos depois de ressuscitado, soprou e disse, recebei o Espírito Santo. De quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Então, os apóstolos são os primeiros bispos, e pela sucessão apostólica não foi quebrada. Então, o bispo comunica aos padres, seus colaboradores, esse mesmo munus. Então, o padre ele tem a autoridade de tirar a alma de uma pessoa do inferno. Se o cara matou 3 pessoas, se arrependeu, disse de verdade, vai confessar, tenta reparar minimamente o que fez, atravessa a rua e é atropelado, sabe? E ele não vai ser condenado. Claro, talvez ele vá para o purgatório para expiar a pena temporal do seu pecado. Mas purgatório já é certeza de salvação. Então a confissão é um sacramento muito importante. E isso é uma autoridade, Mateus, uma responsabilidade que a gente tem, Alan, que... Alan, pronto. Que isso, às vezes, dá-se um calafrio. Porque, cara, eu tenho autoridade, não minha, de Cristo, de tirar uma pessoa do inferno. Por isso que o padre por isso que o demônio odeia o sacerdote. Não só pela confissão, também pela Eucaristia, óbvio, pelos sacramentos. Mas a confissão, ela é um tapa na cara do demônio. E por isso que, por mais que tenham padres que pisam na bola, a gente tem que dizer a verdade, às vezes, tem casos que você tem que se posicionar, não dá, mas sempre nunca esquecer quem é o sacerdote, né? Nunca esquecer. Lembra de Saul, né? Quando ele Davi podia matar Saul, ele falou, olha, quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor? Que Deus faça, né, o que tem que fazer. Como eu disse, o nosso caso hoje em dia, às vezes tem coisas públicas, não tem jeito. Mas sempre nunca esquecer quem é o sacerdote. Ô padre, eu estava vendo o senhor conversar ali antes de entrar, o senhor disse de casos de libertações profundas que o senhor já viveu aqui no PHN, já esses dias. Sim. E outras vezes. Tem um caso mais específico, assim, que o senhor pode contar de uma confissão e o senhor viu uma graça de Deus muito grande acontecendo, assim? Olha, eu era padre novo, bem novinho, tinha meses de padre, e o padre Rufus, vocês chegaram a conhecer o padre Rufus? Só de ouvir falar, exorcista indiano, né? E o vice-presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, você que é mais novo que não conhece, tem muitas palestras dele na internet. Ele vinha pregar aqui muito, e o padre Rufus, certa vez eu era padre novo, tinha uma moça, vou tentar não entrar em tanto detalhe, se bem que não tem nenhum sigilo. Ela era de Minas Gerais, devia ter os seus 17 anos, e a mãe dela levou ela uma consagração a espíritos malignos em encruzilhadas no meio da mata. E a menina tinha muitos demônios mesmo, era um exorcismo. E a menina, pra você ter noção, tem gente que fala, isso aí é coisa da cabeça de padre ou da Igreja Católica. A menina de 17 anos de Minas Gerais, do interior, que falava português errado. Na possessão, ela conversou com o padre Rufus no dialeto indiano do padre Rufus. Meu Deus. Ou seja, era ela que estava conversando. E padre, não é um inglês, né? Não, tipo, não é nenhum inglês, é um dialeto indiano da região dele, que na Índia tem acho que 800 dialetos, se eu não me engano, 800, 700 dialetos. Meu Deus. Então era o diabo, era o demônio. E eu, padre novo, e o padre Rufus, num certo momento, ele falou, olha, ela precisa confessar. Se ela não se confessar, nem tudo era matéria de pecado dela. Mas nesse meio tempo, a consagração que foi feita ao demônio foi sendo fortalecida por pequenas escolhas. Lembre-se disso. O pecado, ele não é uma coisinha, um pecadinho. Eu odeio essa expressão. Porque se o pecado fosse uma coisa simples, Deus não precisaria ter enviado o filho dele para morrer numa cruz e nos libertar do pecado. E cada sim que você dá ao pecado, sobretudo mortal, é um espaço que o demônio toma na sua vida. Ele tem na sua vida. Então, ela cometeu alguns pecados também de ordem sexual, afetiva, ela tinha 17 anos e tal. E aí ela foi, se confessou. Cara, depois da confissão, ela quase... Claro, a libertação de um exorcismo é um processo, né? Não é assim. Mas tipo assim, aquela coisa do demônio, ela subir na parede, aquela coisa maluca que a gente vê nesses exorcismos, que só o pai, não é brincadeira não, tá? Cuidado antes de você ficar aí nesses lugares, invocando certas coisas, lendo carta, cuidado. A brecha que você está abrindo na sua alma para o mal, você não imagina. Mas, cara, a partir daquele momento, eu vi, acabou o poder, tinha ainda a infestação diabólica, tinha, mas acabou aquela fúria, aquele poder do demônio, acabou. Foi assim, ó, tal, pá.
Isso me marcou muito com relação à confissão. E outra coisa, eu não estava, mas eu sou amigo de uma pessoa que estava. Diz que chegaram 3 padres para rezar, no caso de possessão também, e o demônio apontou, porque o demônio é chamado de acusador na Bíblia, né? Apontou para um dos padres e falou assim: você cometeu tal pecado, tal pecado, tal pecado, na frente dos outros padres. O padre falou: eu cometi, e o outro falou: eu te absolvo. O demônio calou a boca. Acabou. Não pôde falar mais nada. Ou seja, o demônio respeita mais a confissão que muito católico, né? Mas o poder espiritual é fortíssimo. Então esses 2 casos mexeram comigo. E, padre, uma coisa, eu tenho um apostolado nas redes sociais que é focado para jovens, enfim, acaba que muitas catequistas me seguem e eu percebi um comportamento nas catequistas. Por quê? Eu faço vídeo pensando em jovens, então um quadro que chama Explicando Coisas que todo católico deveria saber. E eu comecei a perceber um comportamento nas catequistas que é baixar os meus vídeos e mandar no grupo da catequese. Legal. Tanto que hoje meu público é dividido em os jovens e as catequistas, meio a meio, porque elas salvam os vídeos para usar na catequese. Muito importante. E eu recebo muita mensagem, que eu fiz um livro catequético sobre esse assunto, e eu percebo que existe hoje realmente um problema na nossa catequese para nós católicos, que os católicos não sabem ser católicos. A maioria dos católicos não sabe o que significa ser católico, o que é fé católica, e a gente tem percebido um posicionamento muito assíduo do senhor nas redes sociais sobre o catecismo, sobre a igreja, sobre ser católico. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais como que tem sido esse trabalho que o senhor tem feito de ensinar os católicos a serem católicos. Márcio, muito legal. Que bom também esse trabalho que você faz. Lindo, Deus abençoe. Os catequistas precisam mesmo de ajuda. Eu ouço também nas confissões, eu tenho de confissão de catequista hoje, aqui no PHN. Filho, olha só. Você sabe que o ano retrasado eu comecei a fazer algumas homilias e Deus um dia Deus tem um jeito de falar com cada um, né? Um dia eu estava na capela e ele falou assim: olha, muito bonita a sua homilia que você preparou. Aí eu estudei bastante a filologia, eu gosto, na minha época do seminário nós estudávamos ainda grego e hebraico, que são as línguas bíblicas, né? O grego do Novo Testamento e o hebraico do Antigo. Infelizmente hoje tiraram em muitas faculdades, uma pena, porque era muito bom para você entender, né? Porque a tradução acaba perdendo um pouco. E aí eu preparei uma pregação com o termo do hebraico, do grego, e Deus me falou na capela: pergunta para esse povo quem conhece essa parábola que você vai falar. Porque imagina, eu vou citar o hebraico, o grego, o aramaico, a teologia, e se a pessoa não sabe o que é a parábola, se ela não entendeu o que é a moeda perdida, o que isso representa, e aí eu fiz a experiência de perguntar. Devia ter ali, acho que umas 5.000 pessoas, eu acho que 4% não, uns 5, 6% levantaram a mão, que conheciam a parábola. Falei: Jesus, onde foi que eu errei? Então, eu parei tudo aquilo que eu estava fazendo e fui ensinar a parábola, e fui ensinar o que representava a moeda perdida, a dracma, o quanto que ela valia, aquela mulher que deixou tudo para procurar, analogia com o reino de Deus. Jesus estava querendo dizer da centralidade do reino, tal. E eu comecei a fazer isso por 6 meses seguidos, perguntar onde eu ia. Quem aqui? Porque o erro de nós que evangelizamos, filhos, e que estamos na internet, nas redes sociais, na TV, é achar que as pessoas sabem o que a gente sabe. Elas não sabem. Não pressuponhamos que as pessoas sabem o que nós já sabemos. Fiz por 6 meses. Aí eu falei: não acredito. Todo lugar que eu ia, era no máximo 8, 10% da assembleia que sabia. Então Deus me deu uma inspiração, como eu comentei com vocês, eu conheci um modelo também nos Estados Unidos que é muito eficaz, e gravei no ano retrasado o projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano no meu canal no YouTube. Todos os dias, ao meio-dia, de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, entrou um vídeo no meu canal explicando a Bíblia. Mas como eu expliquei a Bíblia? Eu dividi a Bíblia, usando esse método que eu aprendi lá fora também, nos 12 principais períodos da história da salvação. Porque a Bíblia, ela não é uma coisa abstrata. Ela é como se fosse uma história só contada por ângulos e tempos diferentes. Sim. Então ali eu dividi na parte da criação, a parte do Êxodo, Egito e Êxodo, a parte dos juízes, a parte dos profetas menores, profetas maiores, exílio na Babilônia e na Síria, volta do exílio, reconstrução do templo, até chegar no Novo Testamento,
que se chamam os checkpoints messiânicos, né? Por exemplo, lia uma parte do Antigo Testamento e vinha um evangelho. Outra parte do Antigo Testamento e vinha um evangelho. Para a pessoa já ir contrapondo aquilo que foi profetizado acontecendo em Jesus. Então foi muito bom e eu tinha média ali de 15 a 18 mil pessoas por dia fazendo. Meu claro, Deus, poderia pai, ser gente. muito mais, porque o tanto de católico que tem no Brasil, né? E o tanto de pessoas que tem no canal, mas foi bom, os fiéis. E depois vem vindo os outros depois tal. Eu vi o primeiro vídeo, tá com 1.300.000, uma coisa assim. Meu Deus. É legal, mas o primeiro vídeo, só que daí você vê a perseverança. O segundo, acho que tá 500, de 1.300.000 para 500. Não, padre, mas 18 natural, mil pessoas né? ao vivo é muita gente. Não era ao vivo não, filho. Na verdade, eu gravava e entrava todos os dias ao meio-dia. Não, né? mas 18 mil pessoas simultâneas. Acompanhando. Foi muito bom. Então, isso eu percebi que foi maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas... E o que eu fazia o esforço ali? Eu falei, olha, não é para padre, com todo respeito, não é para bispo, não é para teólogo, é uma coisa para as pessoas que não são do universo da teologia. Então, modéstia à parte, eu tenho um bom conhecimento bíblico, teológico, mas eu não gastei ali. Né? Eu fui no básico. Por quê? Porque eu queria fazer as pessoas entenderem, conhecerem a história de Davi. Claro, eu também não fui raso, tá? Eu trouxe teologia, eu trouxe vocábulos gregos e hebraicos, mas eu tentei fazer uma coisa acessível a qualquer pessoa. Então as pessoas começaram a conhecer, porque a Bíblia por si só, ela te forma, as histórias bíblicas, a lógica de como Deus trabalhou na vida de José do Egito, a lógica de como Deus trabalhou na vida de Isaac, de Jacó, dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então é muito interessante. E o que a Bíblia fala do início ao fim? De fidelidade. O que Deus prometeu a Abraão. Sabe, quase 4.000 anos antes, aconteceu em Jesus e continua acontecendo na sua vida batizado. Você é descendência de Abraão, sabe? Então, e outra coisa, detalhes da Bíblia que você não percebe, eu fui trazendo. Por exemplo, já que o Mate perguntou, eu vou trazer essa experiência. Por exemplo, lembra quando Deus falou para Abraão, vai lá, conta as estrelas do céu e veja se você me diga quantas estrelas tem e vem me dizer... Você saber qual vai ser o nome da sua descendência? Sim. Deus pediu isso para Abraão, só que a Bíblia diz lá, se você ler nas entrelinhas, que era de dia. Ninguém conta estrela de dia. Olha aí, a gente não percebe essas coisas, né? Se você ler lá o Gênesis, mas o que Deus estava dizendo para Abraão? É uma multidão, porque você sabe que no céu tem estrela. Então você vai acreditar sem ver. É assim que é o nosso relacionamento. Meu Deus. É isso que Deus estava ensinando a Abraão e está ensinando a gente. Você está entendendo? Então o Gênesis, por exemplo, gente, o Gênesis é fantástico. Tudo que você for pensar sobre pecado, salvação, conversão, tem resposta no episódio, por exemplo, de Adão e Eva, a queda original. É muito profundo. E ali tem várias narrativas do mesmo fato. Você vai ver que a queda original, né, Adão e Eva comendo a maçã, é narrada 2 vezes, por 2 escolas diferentes, a javista, a eloísta, que são tempos diferentes da história. Uma é uma escola de sacerdotes judeus que escreveu, porque o Gênesis foi escrito depois do exílio da Babilônia, né? Isso ali aproximadamente 500 e poucos anos, 600 anos antes de Cristo, né? Não foi escrito lá no primeiro livro da Bíblia. Não é cronológica a ordem da Bíblia, né? Sim. Então é muito interessante você ver. São detalhes, mas que a pessoa, ela entende. Daí ela vai à missa, o católico que conhece assim a Bíblia, que faz a Bíblia 1 ano, por exemplo, ela está entendendo quando está na primeira leitura o que está acontecendo. Ela está entendendo que Jesus está respondendo àquilo que Davi falou lá atrás. Ela está entendendo que a promessa feita a Abraão está sendo cumprida agora através do que Jesus falou e do que Paulo está realizando. Não muda a perspectiva, você vendo assim? Nossa, Sim. completamente. Você parece que você aprende a ser católico de verdade, Justamente, né? Tati. Eu falo isso muito nos meus conteúdos, principalmente quando eu falo com jovens, porque a sensação que eu tenho é que, como católico, a gente aprende o método, mas não aprende o fundamento. Sim. Em que sentido? A gente vai aprendendo Uau. métodos ao longo da nossa vida, né? Tem que ir na missa, tem que confessar, tem que rezar o terço, tem que fazer aquilo, e a gente vai aprendendo método. Só que de método ninguém sobrevive. Chega uma hora que você precisa saber o porquê eu vou à missa, o porquê eu rezo o terço, e não só o fundamento do tem que fazer. E quando a gente começa a conversar sobre o fundamento, a gente descobre que as pessoas não sabem. As pessoas rezam o terço, mas elas não sabem o porquê elas rezam. As pessoas vão à missa, mas elas não sabem o que significa a missa. E isso muda completamente o fundamento do que é aquilo que você está participando, sabe? Quantos católicos que não sabem o que é a missa? Eu tô até lá, eu fico de pé, se o padre mandar eu ficar, eu ajoelho, se ele mandar ficar, mas por que eu tô ajoelhando? Eu não sei. Por que eu sentei? Eu também não sei. Por que tem leitura que eu escuto sentado? Por que tem leitura que eu escuto em pé? Sim. Eu não sei, eu só fico em pé porque tem que ficar. Sim. Sabe? A gente vai aprendendo. E tudo tem um porquê, né, filho? E tudo tem. Isso é o mais lindo da igreja. Um sentido, um fundamento. A roupa do senhor, descobri esses dias que é 33 botões. 33 botões cada ano da vida de Cristo, né?
E o preto é porque significa que eu tô morto pro mundo. Né? E aqui também tem, não tem? As chagas? Tem os botões também das chagas. Eu não sei se essa minha tem aqui, ó. 5 chagas. Os botões das chagas, 33 da idade. Ô, padre, é lindo Mati, você... desculpa, antes da gente abrir outro parênteses, Claro. respondendo ainda a partir do que você provocou, filho, olha só. Se você não conhece a Bíblia, você não se converte. Porque o que é conversão? Quando Jesus fala, convertei-vos e crede no Evangelho, a palavra do grego é metanoia, ou metanoia, como a gente fala em português, né? Que significa o quê? Mudar, transformar o nous, né? Que é a mentalidade, a forma de pensar. E o que é uma conversão? É você você parar de pensar segundo a inspiração das séries, das músicas, dos filmes e começar a pensar a partir da palavra de Deus. Sabe? Se você não conhece a palavra, você não muda a sua mentalidade. Você continua pensando de maneira pagã. Infelizmente, tem muita gente na igreja com roupa de cristão, mas com cabeça de pagão. Pagão mesmo. Sabe? Ele apoia o aborto, ele apoia a eutanásia, ele não conhece. Agora, quando você conhece a Bíblia, você é mergulhado no universo espiritual da revelação de Deus. Então, você começa a pensar a partir de Deus, né? É isso que Adão fez. O que Deus disse para Adão quando Deus criou os animais? Vai lá e dê um nome para os animais. Você sabe o que quer dizer dar um nome para os animais? O termo usado ali foi do grego katalogon, que daí vem a palavra catalogar. Só que katalogon quer dizer assim, dar um sentido a partir do logos, né? Do sentido com S maiúsculo, que é Deus. Então, ou seja, a partir de Deus dá nome às coisas, a partir de Deus interpreta a realidade, a partir de Deus define o que você vê, a partir de Deus expressa suas crenças, a partir de Deus diga sim e diga não. Você está entendendo? Então, se você não tem esse contato com a palavra, você não se converte, você não avança na vida espiritual, você não vence pecados, você se torna um católico medíocre. Que pode até gritar e fazer barulho, mas não vai sair do lugar. Ô, padre, isso que o senhor falou agora faz tanto sentido. É o voo da galinha, né? Pra baixo. Faz tanto sentido, assim, pra mim, porque eu vejo, principalmente hoje, assim, a nossa evangelização com rede social, enfim, e cada vez mais eu percebo as pessoas com uma fé aparente, mas não profunda, sabe? Então, eu visto uma roupa da igreja, eu vou num retiro, até sei as músicas, mas eu ainda consumo muita coisa muito secular demais. E aí, a minha mente, ela vai sendo construída e aparentemente eu sou muito de Deus, mas na minha raiz, o só que eu aparentemente, consumo... né? Isso, eu consumo... E a pessoa não percebe, Mati. Por exemplo, ó, uma coisa que eu sempre... Mati, não, desculpa, Alain. A gente precisa trazer a igreja para o mundo, e não o mundo para a igreja. Então, se você não conhece a Bíblia, você começa até a incorporar no seu método de evangelização pilares do marketing que são inteligentes. Mas tem coisas que não cabem numa obra de Deus, num ministério, num jeito de evangelizar. Então, você está vendo como é profundo o negócio? Se você não conhece a palavra, você se torna um pagão até evangelizando, um pagão evangelizador, que usa o método do mundo. Eu estou falando, eu acabei de fazer um mestrado em comunicação. Que legal, padre. Eu estudei nos Estados Unidos, fiquei um tempo lá, eu ficava um tempo lá e um tempo aqui. Estudei a geração Z, estudei os principais. Que legal. A tese de mestrado, terminei agora em maio, estou cansado ainda. Deus me vai ajudar. Se você está vendo agora, não sei se está ao vivo, se vai entrar depois, enfim. Mas eu estudei, minha tese de mestrado foi os principais fatores que fazem os influencers digitais terem efetividade construindo comportamento e gerando intenção de compra na geração Z. Quem tem entre 13, 14, entre 13, 14 e 28, 29 anos. Já quero uma aula dessa para Colo de Deus. Eu já quero uma aula dessa para Colo de Deus. Sim, mas claro, eu sou um padre, então eu estudei o mercado, eu tive que ler muito, né? Estudei na INMU nos Estados Unidos, ganhei uma bolsa, fiquei um tempo lá. E foi maravilhosa a experiência, só que também, como padre, eu acoplo a doutrina da igreja e o pensamento cristão em tudo isso. Porque tem coisas que são maravilhosas, só que o meu ministério não é um negócio, né? Nossos carismas não são um negócio, nós somos evangelizadores. Então, claro, graças a Deus, como sacerdote, eu também uno essas duas realidades. Porque tem coisas que são muito boas, do ponto de vista de intuição de mercado, porque lá eles usam o conceito de purchasing intention, que é gerar
intenção de compra, né? Esse é o conceito que quer dizer construir um comportamento. No nosso caso, essa palavra pode ser substituída por evangelizar, né? Quer dizer, você formar uma ideia na Construir pessoa. comunidade. Você formar uma ideia, né? Então, eu estudei na dissertação de mestrado vários influencers, como o Mr. Beast, que é o maior influencer do mundo, que é americano, dentre outros, né? Tive que estudar uma brasileira também, que eu não queria, mas o professor pediu. Não vou dizer o nome, mas enfim, né? Que é uma influência bem forte. E foi maravilhoso, porque me deu a entender, só que eu não penso como o mundo, eu sou um sacerdote católico. Então, muitas vezes, por exemplo, eu estudei muita dinâmica do algoritmo, demais. E, desculpa dizer aqui, Cara, que mas legal, os Estados padre, Unidos isso. eles estão anos-luz à frente da gente. Desculpa dizer, estão à frente. Muito. Estando lá, estudando lá, eu vi. Claro que a internet hoje, o hiato é um pouco menor, né? Mas eles estão à frente. Por exemplo, eu falava na minha pregação na missa do PHN de quinta, ontem, né? Que o que move o algoritmo? Existem duas molas mestras que movem o algoritmo. A primeira é sensualidade, a segunda é polêmica. O algoritmo não vai entregar o que é verdade, ele vai entregar o que é sensual, o que é polêmico. Porque é isso que, infelizmente, as pessoas querem ver. Então, tudo bem, isso é maravilhoso. Só que quem manda em mim não é o algoritmo, é o Espírito Santo. Então, às vezes, eu vou perder seguidor, mas eu não vou. Né? Esses dias eu estava vendo, usei na homilia ontem, uma menina falando de economia com um shortinho bem curto e com a perna aberta na frente da câmera. Mostrando, quem assistiu Thundercats vai entender o olho de Tandera. Né? Meu Deus. Então, ela não precisa disso. Mas por quê? Porque ela sabe que isso vai causar retenção. Então, o católico, ele tem que pensar biblicamente, ele tem que conhecer a Escritura, porque numa dessa ele diz, não, eu não quero só seguidores, eu quero o céu. Porque o que adianta eu ganhar seguidor e perder a minha alma? Eu quero o céu. Eu não vou. Eu sei que todo mundo está surfando numa polêmica X. É que nem se eu fizer um vídeo agora e falar assim, vou falar mal do bispo e tal. Nossa, milhões de visualizações. Mas não é só por aí. Sabe? Quem manda em você e em mim são os princípios bíblicos, não é o algoritmo. Então, abrir essas janelas para dizer o quanto é importante você pensar biblicamente. E depois eu falo o catecismo, se der tempo. E eu queria estudar, e se eu quiser estudar com o senhor, faz como? Eu também... por exemplo, essa comunicação, a gente é apaixonado por comunicação. Sim. Queria muito entender mais do que você falou sobre essa lógica. Esse curso é um curso da Bíblia, do catecismo, a gente consegue? Sim, olha, gente, as senhorinhas ficam com mais dificuldade, mas como o Apolo fala bastante com os jovens, acho que a gente não vai ter essa dificuldade. Né? Meu canal é Padre Adriano Zandoná. O meu é Padre Adriano Zandoná. Já criaram Padre Adriano Zandoná 1, FR Padre Adriano Zandoná, pedindo dinheiro para o orfanato na África. Nossa! Cada semana é uma coisa, né? Mas o meu é Padre Adriano Zandoná, tem um selinho azul. E tem a playlist que eu transformei também num podcast lá na aba, hoje dá para transformar, Bíblia em 1 ano, e a playlist Catecismo em 1 ano. Padre, mas eu não acompanhei o ano passado. O seu ano começa quando você fizer a primeira aula. E mais uma vez eu digo, não vai ser chato, gente. Não é hermético, aquela coisa pesada, mas também não é raso, tá? O padre vai... Isso que eu estou falando aqui é o mínimo do mínimo do mínimo do resumo do que eu falei lá, né? Também são 365 aulas, né? Então, Bíblia em 1 ano, o catecismo em 1 ano. O catecismo está em vigência porque eu estou fazendo nesse ano, né? E o catecismo está me impactando de uma maneira, meus irmãos. Uma maneira. Porque o catecismo é o dicionário da fé, né? É o dicionário da fé. Tudo que a gente acredita está lá. E eu estou me apaixonando ainda mais pelos sacramentos. Estou me apaixonando porque o catecismo é dividido em 4 partes, né? Depois eu posso falar um pouquinho. Já fala agora. Então, já pode. Eu até anotei aqui para não confundir a ordem. A primeira é a profissão de fé. Eu já fiz toda essa no Catecismo em 1 ano. Você analisa, são 12 artigos no creio. 12 artigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, você vai contando. Porque cada artigo do creio, por isso que depois de um exorcismo a gente reza o creio. Você está afirmando tudo que a gente crê. Que foi construído, por exemplo, Concílio de Niceia, 425, Concílio de Constantinopla, concílios até chegar em Trento, até chegar no Vaticano II. Tudo isso foi sendo solidificado ao longo dos séculos, né? O que a gente crê, o patrimônio da nossa fé. Então o catecismo explica cada um desses artigos. Então, cada aula eu falava de um artigo. Às vezes tinha artigos que eu tinha que falar em 2, 3 aulas. E ali a gente fala de escatologia, né? Creio na ressurreição dos mortos. Aí você explica na ressurreição da carne. Aí eu explico ali, o catecismo explica o que a igreja diz, porque nós vamos ser ressuscitados com o nosso corpo. Sabe? A igreja ensina isso.
corpo transformado, sim, mas é a semente desse corpo que vai ser transfigurada. Coisas que a gente não entende, né? Que às vezes a gente até acredita em escatologia, que é a doutrina que estuda o final, ressurreição, a volta de Cristo. A gente tem uma base escatológica protestante, muitas vezes. Então, o catecismo vai te dando solidez. Primeira parte, eu creio. Segunda parte, celebração do mistério cristão. Aborda a liturgia e os sacramentos. Eu estou nessa parte. Por exemplo, o batismo. O que é o batismo? O que o batismo faz? Quem pode ser batizado? Por que ser batizado? O que o batismo gera na sua alma? Por exemplo, batismo, sacramento da ordem e crisma. São sacramentos que são chamados indeléveis. Eles geram uma marca na sua alma, que você vai ficar para sempre marcado. E dizia, eu acho que era São Cipriano de Cartago, se eu não me engano, que dizia que a dor de quem vai para o inferno é que lá no inferno ele vai ter assim, a marca de Cristo e os demônios na eternidade vão ficar zombando. Você foi marcado com o nome dele, mas você escolheu estar aqui com a gente para sempre. Meu Deus. Porque o batismo, ele marca a sua alma, como o sacerdócio também. Eu posso deixar de exercer o ministério. Tem padres que deixam de se casar, mas na alma eu vou ser sempre sacerdote. Imprime caráter, né? O caráter indelével ensina essa parte. Então você vai aprendendo sobre isso, você vai aprender sobre o matrimônio. É muito bonito o que fala sobre o matrimônio. Você é casado também, filho? Sou. Casei vai fazer 1 ano agora em agosto. Parabéns. Minha bebê acabou de nascer. Não conheci, parabéns. Não conheci sua esposa, mas já conheci a do Mate, que é fantástica, a Nicole, né? Muito querida. O sacramento do matrimônio, que beleza, gente. Que coisa linda. Vai falando do auxílio da igreja, o que é ser casado, sabe? Não é só estar junto. É muito bonito. Então, essa é a segunda parte. Terceira parte é a vida em Cristo. Fala da... desculpa, eu estou na terceira parte, não estou na segunda não, agora que eu estou vendo. Fala da vida em Cristo. Eu estou no episódio, acho que 195 já. Não, 195... Eu não lembro qual episódio que eu estou, que são 365, né? Estamos no meio do ano, deve estar indo para lá. Fala da vida, da lei de Cristo, da vida moral, dos mandamentos. Explica por que a gente acredita no que acredita. Por exemplo, eu sou contra a igreja porque diz que não pode abortar, mas o corpo é meu. Então a igreja vai explicar por quê. Eu fui um seminarista de muitas dúvidas, então eu deixava meus professores doidos, mas eu entendi o porquê que não pode abortar. Por que não pode fazer sexo antes do casamento? Tem uma finalidade, tem um porquê. Você está entendendo? Por que não pode abortar? O corpo é da mulher, mas quando se unem os 23 cromossomos masculinos aos 23 cromossomos femininos no óvulo da mulher, e se implanta na parede do útero, chamado nidação, já não é mais homem nem mulher, é um outro ser, com outro código genético. Então, é matar, sabe? E ninguém pode matar, ainda mais um ser humano indefeso. Se você tenta me matar com um revólver, eu posso tomar um revólver de você e te matar. Mas uma criança dentro do ventre da mãe, sabe? Então você vai entendendo por que não pode, por que a masturbação é pecado, por que o sexo fora do casamento é pecado, porque o sexo fora do casamento é objetificação. Quando eu me caso, eu estou dizendo, eu não quero usar você, eu quero envelhecer do seu lado, eu quero cuidar de você. Você não é um objeto. Quando eu faço sexo casual, eu falo, olha, eu estou aqui querendo trocar o óleo, como diz na gíria, né? Querendo pegar alguém, querendo tirar a minha atenção, eu uso você e acabou. A gente se pega sem se apegar, que nem canta por aí. Isso é contrário à doutrina da igreja e à verdade. Porque quando você está fazendo sexo com alguém, o seu corpo, na união ali, na interpenetração, seu corpo está dizendo para o corpo dela, eu sou seu para sempre. Só que é uma mentira, porque isso não está acontecendo. Não tem vínculo. O sacramento tem a estabilidade que sela o vínculo para sempre. Não é uma usação. Então, ali você vai aprender sobre isso. O fundamento do que a gente crê. Então, isso muda a sua mentalidade. Isso é importante por 2 motivos, né? 2 não, muito mais, mas 2 que eu quero pontuar. O primeiro é para o jovem que... ou para qualquer tipo de pessoa que... por que eu não pego? Por que eu não posso fazer isso? Entender isso deixa muito mais fácil você viver isso, né? Sim. Se você querer viver sem entender, vira uma crueldade praticamente. É verdade. E o outro ponto que eu acho interessante é quem, por exemplo, quer um catequista, uma mãe, um pai, que quer que o filho, por exemplo, viva isso, mas ela não consegue explicar para o filho a causa, o motivo, a beleza de viver isso. Por isso que eu acho que é tão importante esse trabalho que o senhor faz com o catecismo e as pessoas conhecerem, viverem isso, para que elas consigam explicar para os outros e viverem a fé de forma
alegre, feliz de verdade, né? Não só cumprindo uma regra que elas entendendo, ouviram. né, filho? Isso. Entendendo. Então é isso, ó. O projeto Catecismo em um Ano tá lá no meu canal também, é uma playlist chama Catecismo em um Ano. Não paga nada, gente. O meu projeto lá é De ajudar graça. você. É ajudar você, né, a conhecer. Fechando agora, a quarta parte fala da oração, né? Quarta parte do Catecismo. Explica o Pai Nosso, né? A oração mais perfeita são os artigos do Pai Nosso, se eu não me engano, são 9 artigos no Pai Nosso, que cada parte, Santo Tomás de Aquino faz essa análise na segunda parte da Suma Teológica, que é chamada Secunda Secundae, a partir da questão 83, se eu não me engano. Ali os artigos subsequentes ele vai analisando, né? Porque, por exemplo, o Pai Nosso é fantástico. Imagina, a única vez que Deus ensinou a falar com Deus foi no Pai Nosso. Né? Jesus era Deus e ensinou a falar com o Pai. Então ali tem tudo que você precisa dizer a Deus, está no Pai Nosso. Você está entendendo? Tudo. Né? Então, ele destrincha o Pai Nosso e fala da oração cristã, fala da vida mística, fala da vida ascética, fala dos tipos de oração. Meu né? Deus. Então, é isso. E acessível. Você faz um vídeo por dia. Catequista, aconselho você a continuar assistindo o Mate aí, que ele ajuda bastante, né? Tem uma linguagem bem jovem. Não, mas vai nos abandonar. Livro novo dele, chamado Todinho de Maria, muito bonito, que ele falou que tem cheiro de chocolate. Eu não senti ainda, mas eu vou sentir até o fim. E falando nisso... Irmão? Acho que tá saindo o cheiro. Eu acho que eu tô com o olfato. Tô com o olfato E prejudicado. falando nisso, antes de acabar, padre, aproveitando o que o senhor falou... chegou o meu livro, não então. Não só o seu livro, presente. como vários presentes da Colo de Deus. Olha isso. Deixa eu dar uma olhada e veja aqui. aí tudo que tem. O Alan vai te ajudar com o microfone. Sim. Olha só. Deixa eu dizendo. Esse aqui é o livro do Mate, gente. Hiper indico. Todinho de Maria. Ele é catequista. Tem que abrir pra ver se vai sentir Vou o abrir. cheiro Agora vai ter que sair. Peraí, vamos Tirar lá. Vou o abrir o do Mate plástico, já primeiro, que esse tem que eu tava esfregar esperando. igual a revistinha da Avon. Lembrei da minha avó agora. Ela amava. Vê se vai, agora vai. Tem que esfregar, tem que esfregar. Cheira. Mãozinha, você já viu o tamanho da minha mão? Perdão. O que eu falei? Agora sim. Agora veio. Cheiro de chocolate. Cheiro de chocolate. Parabéns, Mate. Deus abençoe seu apostolado. Muito obrigado. Vamos ver o que mais o padre tem aqui. O que é isso? Uma meia. Eu calço 46. E se não servir, meia da Colo de Deus. Vamos ver a Bíblia, tem que eu percebi. É a nossa Bíblia, que ela foi feita para ser adesivada. Eu não adesivo a minha. A minha fica preta. Mas vem com cartela de adesivo para você adesivar. Uau. Daí você personaliza a sua própria Bíblia. Olha que legal. Legal, interessante, hein? Muito legal. Super jovem, padre. Bem super jovem. Geração atômica, o resto eu não vou conseguir entender. Tem um Brasil aí, mas a gente tá meio chateado. Líderes que geram líderes. 2 livros do Guilherme. Do Guilherme, líderes que geram... ok, os dois. Volume 1, volume 2. Legal, obrigado, Guilherme. Grande amigo, gosto muito do Guilherme e da família. Os conheci lá em Roma também. Estive com eles lá em Londrina. O Mate também esteve comigo lá em Londrina, né, Mate? Sim. Tem no PHN, né? Sim. Inclusive vai ser daqui uns dias o PHN. Eu acho que tem mais uma coisa. Tem o terço. Terço da Colo. Olha muito que lindo. Bonito, muito bom. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe, viu? Padre, vou rezar bastante com esse texto. Antes de acabar, a gente tem feito o quê? Um bate-bola. Então, assim, eu te faço algumas perguntas. Vamos lá. E o senhor responde a primeira coisa que vier na tua cabeça. Tá Combinado? Bom. Tá bom. Então, vamos lá. A primeira coisa que veio na minha cabeça é pizza. Não, calma, não falei. Um santo. Gente, Afonso Maria de Ligório, Santo Afonso Maria de Ligório, eu amo. Um evento. Desperta Brasil. Olha, uma data importante. Natal, encarnação do Verbo. Um título de Nossa Senhora. Imaculada Conceição. Uma frase de santo. Se sereis o que Deus espera, botareis fogo no mundo. Santa Teresa d'Ávila. Ser católico é? Ser feliz. Domingo, missa de manhã ou missa à noite? Desculpa a petulância, como eu sou padre, em qualquer momento. Padre é missa o dia inteiro. Eu seria a hora que eu quiser. Desculpa, gente. Desculpa. Você pode chamar um santo para tomar um café. Com quem que você gostaria de sentar e conversar? Santa Terezinha. E eu sou católico por quê? Porque se eu não for católico, eu não sou. Eu não existo. É a minha identidade. Eu existo por isso e para divulgar isso. Que lindo. Lindo. Muito obrigado, padre. Prazer, obrigado por esse irmãos. tempo. Prazer. Passou muito rápido, padre, meu Deus. Eu fiz questão de estar com vocês. Como eu disse, eu tenho um carinho pelos jovens, tenho um carinho pela Colo, por esse ministério de vocês. Que Deus abençoe. Tenho visto o trabalho lindo, a evolução cada vez mais aí da missão, né? E também
quero convidar vocês a se aprofundarem, jovem, você que talvez gosta da música da Colo, gosta da pregação de um padre, tudo isso é maravilhoso. Só que lembra que Jesus falou para os discípulos? Vem para as águas mais profundas, lá em Lucas 5. Então o Senhor está chamando você também, né, para você conhecer mais, para você conhecer a doutrina e mais. Talvez o Senhor está chamando você para ser um sacerdote como eu, para ser missionário da Colo de Deus como esses irmãos são, para ser também membro da Canção Nova, por que não? Ou de uma congregação, sim, ou de a sua diocese. Escute o chamado de Deus, né? Isso é muito importante, fazer a vontade de Deus. E entenda que tem muita coisa ruim na rede social, mas tem muita coisa boa. Então siga os influencers católicos, os missionários digitais católicos, né? Se alimente da fé, tem muitos padres postando homilias, e também não seja só digital. Saia do digital em algum momento e vá, porque toda palavra que você ouve tem que ter uma resposta, né? Você foi lá e ouviu a Bíblia, transforma aquilo em oração, responde a Deus. Aprendeu sobre o catecismo? Fala com Deus, cria a sua intimidade a partir do conteúdo, para você não ficar também só um consumidor, né? Sem ser protagonista da sua fé. Também importante. Muito obrigado, padre. Obrigado por esse tempo. O senhor é um amigo muito caro ao nosso coração. Muito obrigado pela amizade, pelo seu sacerdócio, pela sua vocação, que é tão frutífera nas nossas vidas. Nossa, e padre, fiquei muito feliz também de saber dessa nova experiência do senhor, de ter estudado lá esse curso de comunicação. Acho que o senhor faz com excelência de buscar isso, sim, do mundo e traduzir isso, e usar isso, ser mais esperto que o diabo, sabe? Sim. É muito bom ter o senhor aqui, padre. Que honra, eu acho que elevamos o nível aqui do podcast, muito, né? Com o padre. Depois vai vir quem? Pois é, entendeu? Fecha. Mas eles dois são maravilhosos. Último tenho certeza convidado. Que se tivesse só eles aqui, eu pararia para assistir. E você também. Pararia, sim. Muito obrigado, padre. E você que está assistindo a gente, continue ligado no PHN, esse maior evento que o Brasil já teve. Estamos muito felizes de estar aqui. Tá muito bonito. Então, tá lindo demais. Lindo. Tá lindo demais. Tá tendo shows, todos transmitidos pela TV. Hoje já teve 2 shows. A Colo de Deus já fez um show ontem, fez um show hoje tem Gerados pela Imaculada, Missionário Shalom, a gente tá desesperado pra essa line que tá incrível. E aqui na Colo de Deus TV nós estamos fazendo a cobertura mais insana de todos os tempos. Então você tá vendo podcasts ao vivo no Instagram, no YouTube, as entrevistas, siga @Colo de Deus TV, porque tá saindo tanto, mas tanto conteúdo legal que eu tenho certeza que você vai gostar. É isso? É isso. A gente se encontra no próximo podcast e o padre não poderia ir embora sem dar uma benção para nós, não é mesmo, padre? Para você que está assistindo também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre o vosso coração, sobre toda a Colo de Deus, essa obra linda. O Guilherme, o fundador, todos esses irmãos. Permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não aceite nada menos que a santidade. Você foi feito para isso. E ser santo é ser feliz. Luta. Obrigado, gente. Padre. Até a próxima live. Fica ligado nas nossas redes sociais. Quando você menos esperar, estamos ao vivo de novo. É isso? De Deus, mano. Falou, tchau.